Fala galera da Lua História, nesse vídeo eu e minha colega Júlia vamos falar sobre o período regencial, então vamos lá? Após a renúncia de Dom Pedro I em 7 de abril de 1831, o Brasil estava finalmente completamente independente de Portugal, visto que Dom Pedro I era português. Seu filho, na época, contava apenas com 5 anos de idade. Então, como previa na Constituição de 1824, o Brasil seria governado por regentes. A Assembleia, na época, estava em recessão. Portanto, foi montada uma regência provisória. Essa regência provisória era trina, como contava na Constituição, e a primeira medida dessa regência trina foi reanistiar presos políticos e reabrir o gabinete do Ministério Brasileiro. A regência trina permanente foi votada em junho de 1831 e foi até o ano de 1834. Ela foi um período marcado por muita instabilidade política, visto que o Brasil ele tinha um território muito grande, o poder era muito centralizado apenas ali no Rio de Janeiro e na região litorânea do país. O sul do país, por exemplo, ele estava muito mais concentrado no seu comércio de charque, né, dentro das suas províncias ali do sul. O norte, ele estava bem mais concentrado ali na Amazônia, na região, então eles estavam completamente excluídos da descentralização e do que estava acontecendo no poder da época. E as províncias defendiam essa autonomia delas. Com a possibilidade da eleição dos regentes, 3 grupos foram formados no Brasil. Os primeiros eram os restauradores. Eles eram formados principalmente por portugueses que defendiam a volta de Dom Pedro I para o Brasil. Só que esse grupo só durou até 1834, pois foi a morte de Dom Pedro I lá em Portugal. Os liberais moderados. Eles defendiam uma monarquia constitucional, onde o rei era certeza de... A centralização do poder de um rei era uma segurança para eles. Eles eram principalmente da aristocracia rural. Então era muito interessante a figura do rei, porque eles tinham interesses escravocratas. Então era para poder manter esses poderes dele, mesmo que eles defendiam esse tipo de monarquia. Os liberais exaltados, eles já eram pessoas da classe média urbana aí, então eles já estavam defendendo o poder bem mais descentralizado, se não até uma república. Criada em 1831 pelo ministro Feijó, a Guarda Nacional ela era inicialmente uma medida descentralizadora do poder. Ela foi também o embrião do coronelismo, pois ela representou, de certa forma, uma autonomia das províncias e da aristocracia rural. Bom, essa milícia ela era formada por membros ou ex-membros do exército, donos de terra e tinha critério censitário. Ela era para defender os interesses das elites, assim, e foi um dos órgãos que mais reprimiu as revoltas que ocorreram dentro do período regencial. O Código do Processo Criminal foi uma medida adotada em 1832, onde os juízes passaram a ser eleitos pelos próprios municípios. Isso deu mais poder aos municípios e à aristocracia do local, mais importância ao município e descentralizou o poder judiciário, descentralizou o poder também central, né? Porque antes os juízes eles eram escolhidos por Dom Pedro I e eles vinham de fora, tanto o nome juiz de fora. Os liberais propuseram importantes alterações na Constituição. Eles transformaram a regência trina em una, criaram as assembleias provinciais, suspenderam o poder moderador, que era aquele poder que Dom Pedro I tinha criado, que dava mais poder a ele diante os 3 poderes, e também a eleição e a alternância do chefe do poder executivo, o que dava certa experiência considerada republicana e presidencialista no Brasil. Após o ato adicional de 1834, veio a regência una de Diogo Antônio Feijó, que foi de 1835 a 1837. Ele representava o grupo que apoiava a autonomia legislativa das províncias. E foi também na regência una do Feijó que houve a explosão de várias rebeliões nas províncias. E essas rebeliões foram reprimidas de forma violenta por esse governo. Após isso, Diogo Antônio Feijó renunciou o seu poder.
Após isso, temos a regência una de Pedro de Araújo Lima, que foi de 1837 a 1840. Ele tinha uma preocupação em restabelecer a ordem, e foi aí que teve o início do regresso conservador, que foi o processo de centralização política no Brasil. E foi também na regência una dele que surgiu o movimento liberal, que queria reivindicar a antecipação da maioridade do nosso querido Dom Pedro II. Ele tinha apenas 14 aninhos e tivemos o famoso golpe da maioridade quando ele assumiu o poder.